Gente, com essa vista linda, a gente aqui tem as montanhas de Minas, os lagos, e aí eles falam que o mineiro é muito apegado. Talvez seja por esse clima, por essas montanhas, mas Minas pode exportar muita gente e pode trazer muita gente. Então, vamos lá, para quem quer passar um tempo no Canadá, eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma polêmica que aconteceu recentemente no Canadá, que foi um prefeito de uma cidade chamada St. John's, no Canadá, falou: não vá para Toronto, não vá para Vancouver, venha para St. John's, e ele aí arrolou uma série de vantagens para ir para a cidade que ele é o prefeito. E eu acho interessante essa polêmica ter surgido, porque muitas pessoas, obviamente, procuram sempre ou Vancouver ou Toronto para fazer o seu intercâmbio. E eu não vou negar que são cidades maravilhosas, cada uma delas com a sua característica. Então, Vancouver aí é uma cidade muito bonita, é uma cidade que tem muito verde, tem muita água, uma cidade limpa. Toronto é uma cidade super cosmopolita, que tem muita coisa para fazer, é um transporte público excelente. Você encontra de tudo, os restaurantes de Toronto são incríveis, né? Os bairros, muita variedade, super multicultural. E as duas cidades, elas estão cheias de escolas aí de idiomas, escolas de segundo grau, escolas aí superiores. Então as duas cidades são realmente muito interessantes. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que tem além dessas duas cidades, porque muitas vezes você está considerando o seu intercâmbio, mas existe um ponto negativo aí também nessas cidades. Elas estão hoje com muitos brasileiros, com muitos estrangeiros, e aí você pode deixar de experimentar a real vida canadense, ou até mesmo de ter menos oportunidades de praticar o inglês enquanto você está viajando. Então, quem sabe você aí não abre seus horizontes. Existem algumas cidades que são muito interessantes. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a capital, Ottawa. Então, a capital, como a gente fala em português, Ottawa, né? Eles falam diferente, ela é uma cidade super limpa, super multicultural, muito segura, e ela tem N opções de escolas que são muito interessantes. O povo é muito educado e você tem sempre muita coisa para fazer por ela ser a capital. Então ela é uma excelente opção. Existe um lago no centro da cidade que ele, na época do verão, ele se transforma em um canal e os rios e os barcos passam ali por aquele canal, ele deságua ali mais para frente de Ottawa, mas você no inverno ele vira um lago gelado e você pode patinar por ele, então, e praticar os esportes de neve. Então é uma cidade com muita cultura, com muita coisa interessante para fazer, com mercados muito gostosos. Quem decidir ir para Ottawa para estudar, não deixa de ir no Beaver Tail, que é tipo um doce da região, muito gostoso, e o pessoal é muito simpático, muito acolhedor, e com certeza você vai encontrar muito turista, mas menos estudantes, tá? Outra cidade que eu queria falar aqui era Halifax. Halifax é a província da Nova Escócia. Ela é uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, ela é uma cidade linda, ela fica à beira de um lago, né? Aliás, toda a província de Nova Escócia está muito próxima ao mar, e ela ali tem muita cultura, tem muita história. Por exemplo, ali está enterrado o pessoal que faleceu no Titanic, então isso vira uma história realmente muito interessante para a cidade. A cidade, ela tem uma biblioteca pública que eu nunca vi nada igual, nenhuma na vida. Ela é realmente super moderna, super diferente, e é um ambiente super legal para você passar uma tarde estudando. Ela é uma cidade de médio porte, então você aí pode fazer muita coisa a pé, você vai ter um contato ali mais profundo com a cultura canadense. Ela não tem tanto estrangeiro quanto as outras cidades, né? E se você quiser ir aí mais para outras cidades, por exemplo, Edmonton é uma capital de uma província, e lá as pessoas
ficam encantadas com a cidade, muitas têm medo do frio. E existe um shopping aqui em BH que é muito grande, né? E aí eu fiquei surpresa de saber que um shopping em Edmonton, ele é 35 vezes o shopping aqui de BH, que é um shopping que eu considerava até um pouco grande para os meus padrões de mineira. Mas Edmonton, por exemplo, ela tem toda uma qualidade de vida, tanto no inverno quanto no verão. Ela é uma capital, ela tem muita coisa para fazer, tem um transporte público muito agradável. Você tem aí outras cidades aí, então na província de Ontário, se você quiser ficar próximo a Toronto, você tem algumas cidades como Waterloo, Kitchener, London, Barrie. Então são cidades que você vai encontrar muita coisa para fazer, você vai encontrar muita diversão, vai encontrar menos brasileiros e talvez possa ser uma alternativa para o seu intercâmbio. É claro que não vamos desconsiderar Vancouver e Toronto, até porque, como essas duas cidades são as mais populares, elas têm o maior número de escolas e devido ao alto nível de competitividade, você encontra preços até bem interessantes, tanto em Toronto quanto em Vancouver. Mas você tem aí algumas dificuldades, que é realmente o mix de nacionalidades. Então muitas escolas e a cidade em si tem muitos brasileiros, também tem muitos asiáticos, e a tendência quando há muita de uma mesma nacionalidade é essa nacionalidade se unir e fazer aí um Little Brasil ou um Little Hong Kong, e aí aquilo se torna um pouco chato para você conseguir imergir na cultura e praticar o inglês. Então, a polêmica aí, né, da cidade que foi criada agora no Canadá, não vá para Vancouver e não vá para Toronto, ela pode ser aí uma boa alternativa para quem quer inovar, para quem quer ir para um local diferente, experimentar coisas diferentes. Então, fica a dica, qualquer coisa, curte aqui e me fala aí. Um abraço, tchau, tchau.